Mês novo, anime e mangá novo. E este mês qual é o mangá e qual é o anime de produção? Cavaleiro do Zodíaco. Gente, que cantora. Fala galera, eu sou o Biratã Júnior e estamos de volta com mais um vídeo aqui neste canal. Nesse mês estamos de volta com Cavaleiros do Zodíaco. Agora, neste mês, vamos de Cavaleiros do Zodíaco. E todo o primeiro vídeo do mês a gente dedica a falar do autor da obra. Vai ser a biografia de Kurumada, aqui o autor de Cavaleiros do Zodíaco, que ele foi conhecido aqui no Brasil e aqui no Ocidente, principalmente por esta obra, Cavaleiros do Zodíaco, mas a sua carreira não se restringe a só Cavaleiros do Zodíaco. Masami Kurumada nasceu em 6 de dezembro de 1956 na ilha de Tsukishima, pertencente à prefeitura de Tóquio. Ele é do signo de Sagitário, que coincidentemente é do mesmo signo de Seiya. Muita coincidência. O pai de Kurumada era carpinteiro e sua mãe trabalhava por meio período. Ele é filho único e sempre foi uma criança normal, não sendo muito excepcional em nenhum esporte e nem sendo um aluno excelente. Nessa época de infância, seu desejo era se tornar marinheiro. Em uma entrevista, ele disse que na infância ele era um voraz leitor de mangás que ele alugava em uma lojinha que ficava em frente à sua casa. Já na adolescência ele começou a ler mangás no estilo Genkiga, que é um estilo de mangás mais adulto, com um pouco mais de violência. Aos 15 anos ele leu um mangá de título Otoko Ippiki Gaki Deishou, do autor Hiroshi Motomiya. Seria este um mangá a razão que o faria querer se tornar um mangaka. Segundo as palavras do próprio Kurumada, eu acho que se eu não tivesse visto o trabalho do mestre Motomiya, é bem possível que eu não tivesse me tornado um mangaka. Também nesta época, ele entrou no clube de judô, o que despertou o seu interesse por esportes e artes marciais e acabaria influenciando as suas obras futuras. Kurumada também disse que quando estava terminando o ensino médio, ele não tinha interesses em ir para a faculdade e ter uma vida normal. Foi então que, por um acaso, ele leu numa das revistas Shonen Jump que estava havendo um concurso para novos autores. Ele decidiu que deveria tentar pelo menos uma vez, então se inscreveu para o concurso. Nas férias de verão, ele escreveu sua primeira história, intitulada Otoko Roku, uma história sobre boxe com 31 páginas, e enviou para o concurso. A história foi publicada pela Shueisha, mas não ganhou nenhum prêmio. Ao saber que seu mangá não tinha ganhado nenhum prêmio, Kurumada foi até a editora saber o porquê ele não tinha ganhado prêmio. Ele recebeu a resposta do porquê e, além disso, ele foi indicado para trabalhar como um assistente de um mangaka profissional que estava com sua equipe defasada, e assim ele poderia praticar. Assim ele passou a ser assistente do mangaka Kou Inoi, que era autor na época de Samurai Giants. Tudo era muito novo para ele na época e ele acabou estragando algumas páginas. Não irritou muito o autor, mas atrapalhava um pouco. O trabalho lhe deu a preparação que ele precisava, e durante os 3 anos que ele trabalhou como assistente, ele foi melhorando seu estilo com o decorrer do tempo. Infelizmente para ele, o salário como assistente não lhe dava condições de pagar suas contas. Por isso, ele teve que arranjar um emprego de meio período em um shopping como embalador em uma loja de presentes. No período em que o Kurumada dividia o seu trabalho com o trabalho no shopping e o trabalho de assistente, ele ainda arranjou um tempo para trabalhar no seu próprio mangá. Então, no ano de 1974, pouco mais de 2 anos trabalhando como assistente, Kurumada estrearia oficialmente como um artista de mangá profissional. No dia 12 de agosto de 1974, ele estreia com o mangá Sukeban Harashi. Infelizmente, por causa de uma crise que acontecia ali naquela época, o preço do papel subiu muito e a Shonen Jump teve que reduzir o número de páginas de cada revista, o que fez que a série do Kurumada tivesse que ser cortada e encerrada prematuramente. Kurumada ficou muito frustrado com o término prematuro do seu primeiro mangá e assim ele teve que arranjar um emprego de limpeza de prédios nesse período. No ano de 1975, pela revista Geika Shonen Jump, uma revista mensal da Shueisha, ele lançou o conto chamado Mikeneko Rock. Mas só no ano de 1977 Kurumada teria o seu primeiro grande sucesso.
no dia 31 de janeiro de 1977, saía pelas páginas da Weekly Shonen Jump o primeiro capítulo de Ringe ni Kakero, um mangá de boxe, só que dessa vez seus personagens tinham técnicas especiais e golpes fantasiosos. Esse mangá é considerado pelo Kurumada o seu mangá favorito e no Japão ele também é considerado como a obra-prima do autor. Esse mangá durou de 1977 a 1981, deu a fama e reconhecimento a Kurumada no Japão, pelo menos como um autor de mangás. Essa história, apesar de todo o sucesso, só foi ganhar uma versão em anime no ano de 2004, 27 anos após o seu lançamento. Paralelamente ao lançamento de Ringe ni Kakero, no ano de 1978, Kurumada lançou um one-shot chamado Mabudachi Jingi, que conta a história de um adolescente lutador e saiu nas páginas da Weekly Shonen Jump. Graças a essa obra, o autor ganhou o prêmio Aidoku Shasho, por favor, sem piadinhas, que é um prêmio de admiradores. Esse prêmio é organizado pela Weekly Shonen Jump e com esse prêmio ele pôde viajar à Europa, leia-se aí Grécia, e essa viagem possivelmente lhe inspirou para uma das suas futuras obras. Eu quero saber quem adivinha qual. Em fevereiro de 1979, Kurumada lançou mais um one-shot nas páginas do Monthly Shonen Jump, com os títulos de Shiro Obi Daisho, uma história sobre um adolescente e adivinha, de um clube de judô. Entre os anos de 1979 e 1981, ele também publicou uma série de contos curtos de comédia, estrelando ele próprio e os seus assistentes, intitulado Saigo Jitsuroku Shinawakai. No ano de 1982, outro sucesso de Kurumada ganha vida nas páginas da Shonen Jump. No dia 15 de agosto de 1982, começa a serialização de Fuma no Kojiro. Durante a produção deste mangá, o pai de Kurumada acabou sendo hospitalizado e ele acaba se mudando para próximo do hospital para cuidar do pai. Como eu disse, ele era filho único e isso acabou atrapalhando seu trabalho. Após a morte do seu pai, Kurumada ficou sem disposição para desenhar e acabou encerrando a série no dia 15 de maio de 1984 com 10 volumes em tankobon. E o mangá teve uma adaptação em anime no ano de 1989, 2 séries em OVA e uma adaptação em live action no ano de 2007. Em 1983 veio Hime no Zaji, um one-shot publicado na revista Fresh Jump e depois na Weekly Shonen Jump. Em 1984 ele começa a publicar sua quarta série, Otokozaka, que estreou nas páginas da Weekly Shonen Jump e durou até o ano de 1985. A série ganhou 3 volumes em tankobon e sua história é sobre luta de rua. Em 1985 a gente tem um fato muito importante pra gente. Nesse ano ele cria a série que o tornaria mundialmente famoso, um mangá com o título de Saint Seiya, que acabou sendo conhecido aqui nas terras brasileiras como Cavaleiros do Zodíaco. Essa obra dura de 1985 até 1991, foi encadernada em 28 volumes de tankobon, mas a gente não vai se aprofundar agora em Cavaleiros do Zodíaco porque a gente vai ter um vídeo falando só de Cavaleiros do Zodíaco, então no próximo vídeo não perca que a gente vai falar inteiramente sobre Cavaleiros do Zodíaco. Depois de Cavaleiros do Zodíaco, Kurumada fez, ainda no ano de 1991, o mangá Aoi Tori Shinawa, um mangá sobre beisebol em 2 capítulos que saiu na Shonen Jump especial de primavera de 1981 e especial de inverno de 1992. Em 1994, insatisfeito com as condições que a Shueisha lhe dava, ele troca de editora e vai para a editora Kodakawa Shoten, onde naquele mesmo ano ele começaria a publicar na revista Shonen Ice, outro grande sucesso seu. Esse foi o ano de nascimento do mangá BTX. Escutem bem, BTX, não BTS. BTX, exatamente, não é a banda de K-pop BTS, o mangá BTX.
Essa é uma série sobre robôs que durou de 1994 até o ano de 2000. Seus 63 capítulos foram compilados em 16 tankobon. A obra teve uma adaptação em anime com 26 episódios que foi ao ar entre os meses de abril e setembro do ano de 1996. E no ano seguinte, a série ganharia uma segunda temporada com 14 episódios com o nome de BTX Neo. Em 2000, com o fim de BTX, a Shueisha entra em conversa com Kurumada para que ele fizesse uma continuação de um dos seus primeiros grandes sucessos. Nesse ano começa a serialização de Higi ni Kakero 2. Dessa vez, a história contava com os filhos dos protagonistas do mangá original. A obra teve uma boa recepção e foi compilada em 26 volumes em tankobon. Só que em 2008 ela teve que ser encerrada porque Kurumada não estava conseguindo dar conta dela, porque no mesmo período ele estava trabalhando na continuação de uma outra obra sua. Isso mesmo, em 2006, Kurumada volta para aquela que foi a obra que lhe deu projeção internacional. Dessa vez saindo pela revista Weekly Shonen Champion, da editora Akita Shoten. Os Guardiões de Atena estavam de volta, dessa vez com um mangá intitulado Saint Seiya Next Dimension. O mangá ainda se encontra em produção e até o momento ele tem 99 capítulos. Deixando um detalhe aqui, sempre detestei Saori. Ô mulherzinha inútil, Saori inútil. A revolta com Saori, coitada. Kurumada utiliza a técnica de mangá Sistema Estelar ou Star System de Osamu Tezuka, que consiste em ter um elenco estável de personagens em seu trabalho. Os personagens têm aparência e personalidades parecidas, mas às vezes o autor altera levemente sua personalidade ou o põe em papéis diferentes do trabalho anterior. Por isso todos os protagonistas de Kurumada se parecem com um Seiya de Cavaleiros do Zodíaco. Mas na verdade, eles não se parecem com Seiya, eles se parecem com Takemi Ryuji, protagonista de Higi ni Kakero, que veio antes de Seiya. Seu estilo de desenho é um estilo clássico, com uma estética remanescente do estilo de mangás das décadas de 60 e 70. Seu estilo de coloração nos mangás é quase que exclusivamente realista. Os cabelos e os olhos dos seus personagens têm cores reais, sendo que alguns foram adaptados para as suas versões em anime. Por exemplo, os personagens de Cavaleiros do Zodíaco, todos eles no mangá têm a coloração de cabelo e de olhos com cores naturais, cores comuns, não como as cores que foram adaptadas para o anime. Por exemplo, o Shun tem o cabelo loiro e não verde. Mas não foi só mangás que ele fez. Eu sabia, produção, sabia que não foi só mangás que Kurumada fez. Ele também foi letrista de muitas das músicas de seus animes. Por exemplo, as músicas de abertura e encerramento de Cavaleiros do Zodíaco. A letra, ele é o responsável por compor. Essa eu não sabia. Com muitas outras, eu não sabia. Por sinal, tem até um CD com a compilação das músicas que foi lançada lá no Japão em dezembro de 2005. O CD se chama Kurumada The Complete Works. Cara. Possivelmente. Em ienes, ainda mais com o real valendo tanto que vale. Kurumada também foi contratado pela Warner Pictures para criar os posters do remake de Fúria de Titãs. Pois é, produção, bota aí na tela também. Ficou muito legal esses posters de Fúria de Titãs nos traços de Kurumada. E foi uma sacada muito boa da Warner botar o Kurumada, que tem uma obra que é dedicada quase que exclusivamente a tratar de mitologia grega. Gostei de ver. Gostei muito. E esse foi só um resumo de quase 50 anos, olha só, quase 50 anos de profissão de mangaka de Kurumada. Vemos que ele fez muita coisa além de Cavaleiros do Zodíaco e eu dei uma pincelada ali porque senão esse vídeo ia ficar gigantesco, enorme. E convoco a todos vocês, defensores de Atena, cavaleiros, a deixar o seu like aqui nesse vídeo, a comentar aqui embaixo qual é o seu cavaleiro preferido. Gosto de Shun, hein? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. E faça elevar o cosmo no seu coração.